Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais impressionantes sobre estratégia não convencional, a queda de Jericó. É uma daquelas narrativas que mostram como a obediência, mesmo a um plano que parece não fazer sentido nenhum, pode levar a uma vitória que parecia impossível. E para a gente começar, queria propor uma reflexão. Pensa aí, qual é o muro que parece intransponível na sua vida hoje? Sabe, pode ser um desafio no trabalho, uma barreira pessoal, algo que parece simplesmente grande demais para superar. Essa sensação de estar diante de algo impossível não é de hoje, não. Milhares de anos atrás, o povo de Israel, logo depois de sair do deserto, deu de cara com um obstáculo gigantesco, um muro literal que impedia o caminho deles para a Terra Prometida. E isso leva a gente direto para o primeiro ponto da nossa análise, a crise. Esse muro impenetrável que se levantou bem na frente do povo. A situação era, por qualquer lógica humana, completamente impossível. Primeiro, Jericó não era uma cidade qualquer, tá? Era uma fortaleza militar, o que existia de mais avançado em engenharia de defesa na época. Segundo, os portões estavam selados, trancados. Uma mensagem bem clara de que a cidade estava pronta para um cerco longo. E o mais importante de tudo, Israel não tinha um exército treinado para esse tipo de conflito, sem catapultas, sem aretes, nada. Era um povo nômade contra uma potência militar. Em resumo, eles não tinham absolutamente nada. A própria Bíblia descreve a cena de um jeito bem direto. A cidade estava em lockdown total. Era como se dissesse, nenhuma força humana vai entrar aqui. O impasse era absoluto. Agora, diante de um problema militar, a solução esperada seria militar, certo? Pois é, mas não foi. E é aqui que a gente entra na segunda parte, a ordem divina, uma ordem que desafiava toda e qualquer lógica. O plano de Deus para Josué não tinha uma arma sequer. Era, na verdade, um ritual: marchar em silêncio, uma vez por dia, durante 6 dias. Os sacerdotes iam na frente tocando trompetas feitas de chifre de carneiro e, no centro de tudo, a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Isso não era uma tática de guerra, gente. Era um ato de adoração em movimento. Uma estratégia que, do ponto de vista militar, era um verdadeiro convite ao desastre. Vamos parar um pouco para pensar nesse contraste. Onde a lógica humana pedia força bruta, máquinas de cerco, a ordem divina era uma procissão silenciosa, onde se esperava um ataque surpresa, a instrução foi uma rotina, visível, repetitiva, e onde os guerreiros deveriam usar seus gritos de guerra, a exigência era silêncio total. A força foi simplesmente substituída pela... Essa ordem, assim, tão estranha, nos leva direto ao coração da história, o teste da obediência. Porque seguir esse plano exigia muito mais do que só disciplina militar. Tenta imaginar a cena. Dia após dia, os soldados de Jericó, lá de cima dos muros, provavelmente rindo, zombando daquele desfile silencioso. E para os israelitas, o silêncio devia ser uma provação dupla. Aguentar a provocação de fora e segurar a própria dúvida por dentro. A ordem era clara: obedecer sem entender. E para Josué, o líder, era um risco gigantesco. Se esse plano desse errado, a autoridade dele já... A tensão devia ser absurda. Cada dia, a mesma rotina. Uma volta em silêncio e nada. Absolutamente nada acontecia. A obediência deles estava sendo testada na monotonia, na espera, na completa ausência de qualquer sinal de que aquilo estava funcionando. E depois de 6 longos dias de silêncio e obediência cega, a gente chega ao clímax da história. Um momento em que o som finalmente quebra o silêncio, para derrubar os muros. No 7º dia, eles marcharam 7 vezes. A tensão acumulada, a expectativa no ar, e então, finalmente, a ordem de Josué quebrou o silêncio de uma semana inteira. Gritem, porque o Senhor entregou a cidade a vocês! E nesse momento, o impossível aconteceu. Os muros não foram derrubados por explosões, nem por máquinas. Eles simplesmente desabaram. A vitória não veio da força humana, mas de uma ação divina que respondeu à obediência do povo. A vitória foi total. Aquela barreira que parecia intransponível, de repente, desapareceu. Mas o que essa vitória tão espetacular realmente nos ensina? Qual é o princípio por trás desse evento milagroso? A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que não usar uma estratégia militar brilhante? Por que uma procissão silenciosa? A resposta para isso revela muito sobre como Deus age.
A gente pode tirar algumas lições centrais daqui. Primeiro, o método é de Deus e não é negociável. Segundo, a obediência precisa vir antes do milagre. Israel teve que marchar por 7 dias sem ver resultado nenhum. E terceiro, o método era tão absurdo que quando a vitória chegou ninguém podia bater no peito e dizer nossa estratégia foi genial. A glória era, sem dúvida nenhuma, só de Deus. E isso tudo nos traz de volta para hoje. Como essa história tão antiga se conecta com os nossos muros de hoje em dia? O princípio fundamental aqui é este. A obediência precede o entendimento. É agir com base na instrução que foi recebida, mesmo sem compreender toda a lógica por trás dela, confiando que o resultado vai aparecer. E aqui está a verdade que nos desafia. Fé não é não ter dúvidas, mas é ter a coragem de agir apesar delas. Quem fica esperando ter todas as respostas, quem precisa de um plano 100% lógico e à prova de falhas antes de dar o primeiro passo, na maioria das vezes fica paralisado. Refletindo sobre isso tudo, qual é o muro na sua frente que talvez não precise de mais força, mas sim de um passo de obediência que parece lógico? Seria muito bom ler as reflexões sobre isso lá nos comentários. Se essa análise te deu uma nova perspectiva, considere curtir, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que talvez esteja enfrentando um muro intransponível. E olha, não perca o próximo episódio. A gente vai ver como Gideão venceu um exército gigantesco com apenas 300 homens. E vamos descobrir por que às vezes Deus diminui nossos recursos só para que a força dele seja a única explicação para a vitória. Até lá!